O presidente da Caixa, no governo do Frouxo, era Pedro Guimarães, genro de Léo Pinheiro, ex-presidente do OAS e a figura central da Lava Jato, que chegou a ser delator, réu confesso. Pedro foi derrubado do governo e virou réu criminal após denúncias de assédio sexual e importunação sexual por funcionárias, como a mídia afirma ter acontecido em outra instituição antes. Ou seja, mentira ou verdade, ele já tinha sido acusado várias vezes. Vezeiro, o diretor que apoiou e acolheu essas denúncias, apareceu morto na área externa do prédio e o caso foi considerado suicídio. Você sabia dessa, Wesley? Daniela Marques, do partido de Edir Macedo, o sucedeu nos últimos meses de governo. Foi com ela que o amigo irmão de Vorcaro enterrou qualquer chance de vitória, prometendo mais assistencialismos e mais recursos públicos a mães solteiras e mulheres que repudiam os maridos. Bolsonaro pagou para destruir famílias. Ele pagava em dobro a mãe solteira ou a mulher que repudiasse o próprio marido, o Auxílio Brasil. Tem alguma informação falsa nesse post? Se tiver, me corrija nos comentários. O governo do Frouxo não foi o esgoto de indicação petistas, melancias e quase a totalidade de indicados de alto escalão intimamente comprometidos com o comunismo e o crime, sim ou não? O Frouxo não sabia quem era Pedro e a sua família, ou não se importava em entregar a Caixa para o principal operador do mensalão, sim ou não? O Frouxo, acreditam que ele fechou mesmo a primeira vaga do STF para Edir Macedo ou é fake news? Quem vota ou apoia Flávio não entrega sua alma a Satanás? Eu acredito que sim. Até Flávio renunciar ao pecado e às propostas feministas, como dar 70 mil smartphones a todas as mulheres do Brasil. Quem vota em Flávio, vota em Satanás. E agora, um dos grandes artigos da semana. JP Mayal propõe os 3 principais artigos da semana. Teve um artigo do Morgan Stanley falando ABC da tokenização. Extraordinário. Teve 2 artigos do BIS, Bank of International Settlements, o sistema de comunicação do SWIFT entre os bancos, comentando que as stables são inevitáveis. E o 3º artigo é esse. É dele mesmo, fazendo valuation de o quanto o Bitcoin valeria dentro de um ano, apenas com a aprovação do Credit Act. Para ele, o alvo do Bitcoin seria entre $500 milhão e $2 milhões. Você viu isso, Wesley? Há alguns eventos que podem fazer o Bitcoin mudar de ordem de grandeza para cima ou para baixo. 1. Fork litigioso. Por exemplo, em face de ameaça quântica ou outra que quebra endereços usados ou antigos. 2. Sintéticos hipercolateralizados de Bitcoin, sugando investidores do Legacy para DeFi. 3. Desapropriação de Bitcoins em custódia corporativa. Hoje, 4 milhões de Bitcoins, mas logo serão 5 ou 6. E 4. Adoção de Bitcoin como ativo no sistema bancário, como abaixo descrito, com valor-alvo entre 158 mil e $2 milhões em um ano. Se o sistema bancário não correr a Open Standard, consórcio da Visa, Master, Google, Coinbase e mais de 1.000 empresas em 140 países, vai engolir eles. Inclusive, a Duma, o legislativo russo, já aprovou uma lei equivalente ao Clarity Act. Se os Estados Unidos não abrir as pernas, os outros vão, meu irmão. A natureza execra o vácuo. Não é isso, Wesley? Se você não tá comendo, alguém vai comer, não é isso? Cláudio Dantas afirma: o desespero de Lula e sua turma é que um novo governo de direita, contra a PF, PGR, órgãos de fiscalização, Congresso de direita, comandos estatais, não seria só nova gestão e fechamento de torneira dos dutos hoje abertos, mas a abertura de investigações internas. Ah, é? O Frouxo velho, com 100 vezes mais moral e apoio do que o Rebolaro, fez isso sim ou não? Pois é, temos vídeos, meu irmão, do Moro dizendo que Bolsonaro destruiu e impediu qualquer fiscalização. Quando no decorrer do tempo eu vi que meu projeto não tinha como prosperar, que o projeto, ao contrário, estava sendo sabotado, não é um governo que foi eleito dizendo que ia combater a corrupção, que fez o exato oposto, aí eu saí. Podia estar lá como ministro, né? É um cargo de prestígio, é um cargo de poder. Quando saí, sofri muitos ataques. A gente sabe muito bem que quem contraria o governo, ao contrário do que se esperava, sofre ataques iguais a que sofria na época do governo do PT. Essa era a expectativa com o Frouxo, que acabou com a Lava Jato, acabou com a Lava Toga e implantou a ditadura judicial de 4. Se o Frouxo cagou, como Flávio Peleleca, Rebolaro não cagaria? Eu não sei, você que vai me dizer. Lula presidiário, na verdade, em cadeia 5 estrelas ilegal, mandou diversas cartas para serem divulgadas publicamente,
recebeu militantes dignatários, despachava normal. E pediu até para um militante ligar para Epstein, da ilha do sexo, das escravas sexuais, da cadeia. O judiciário não vale nada nesse país. O que vale são as relações pessoais. Quem disse isso? É verdade ou é mentira? Por isso que Lula dá o dedo, enquanto os frouxos empinam e rebolam o rabo, sim ou não? Pepe Mujica, ex-presidente do Uruguai, faz mais uma visita de Lula à prisão em Curitiba. E enquanto isso, Moraes nega pedido de visita de Milei a Bolsonaro. Pois é, meu irmão. É uma ditadura ou não é? E Bolsonaro voltando, ficou de 4 ou não pra ditadura? Você que vai me dizer, por que ele voltou? Foi por dinheiro? O que Bolsonaro faria de útil se submetendo a um regime que ele afirmava ser uma ditadura? Você que me diz, ele é ou não é o maior traidor e covarde dos 500 anos? Se houvesse alguma oposição real, ela estaria atrás de eleição? Ou de ir pra rua, fazer greve geral e declarar a ilegalidade desse país e o estado de exceção? Você que vai me dizer, não, Ellen? A única oposição real não violenta é o desinvestimento. E violenta só com a organização, que só vai existir quando a maioria reconhecer que os frouxos são as pessoas mais inferiores moralmente nesse país. Sam Puncher indica evidências de que a foto do sicário com o Flávio seria verdadeira. Fazendo no Rio, custa entre 3 e 12 mil reais a diária. Só o Desejum, 300 reais. Sam Puncher botou pocando várias vezes, mas até eu, que desprezo Flávio Peleleca, reconheço que a foto é irrelevante. Agora, se aparecer ligação ou mensagem entre eles, muda a conversa. Você não acha não, Erle, que é normal? Porra, o Flávio deve ter tirado foto. Qualquer um, meu irmão. Lula tem foto com estuprador, Lula tem foto com ladrão. Todo um cara que tira foto com 1.000 pessoas por mês, tira foto com gente que nem sabe, meu irmão. É o que tem 1/1000 do alcance desses caras. Tira foto com 300, 400 pessoas em um dia. Como é que você vai garantir essa foto do Flávio com o assassino profissional, o sicário? Não, pra mim, não representa nenhuma acusação relevante. E olha que eu desprezo o Flávio. Nesse caso, eu defendo, não é, Ellen? Ou não? Hein, véi? Dizer, o fundo é verdadeiro. Foda-se que o fundo é verdadeiro, não é isso ou não? E vem cá, véi. Flávio não tem condição de pagar 300 reais de um café da manhã, de 3 mil reais numa diária de um hotel de alto luxo? Tipo assim, como se... Isso aqui é a mentalidade anticapitalista. Tipo assim, o problema... que, por exemplo, eu criticava a Bananinha, estando no estádio, gastando 50, 100 mil reais em uma brincadeira, é a incompatibilidade entre a renda dele e esse gasto. Mas a renda do Flávio como senador não é incompatível de estar num hotel de 3 mil reais a diária, é? Um cara que tem gabinete de 60 mil, de 60 mil dólares, ganha 20 mil dólares, o cara não pode estar no hotel de 3 mil reais? Não, um cara tem que ter. O cara, como senador, esse cara pode ficar numa pocilga que é insegura? É. Ele tem a obrigação de estar num lugar de nível, porra, não? E o sicário, que ganhava 1 milhão de reais por mês, ele vai ficar num lugar fodido? Mais 2 candidatas à bandida da semana. Quem é a pior? Número 1, namorada de 17 anos, que diz ao macho de 22 que não dá a ele mais, até ele matar a sogra. A sogra é uma mãe afetiva, uma mãe adotiva, que adotou ele bebê. E não matou. E insistiu que ele finalizasse na faca depois de envenenar a própria mãe. 2, depois da noitada de drogas e bebida, companheira enterra a faca no peito do homem e pede, amor, fique acordado no meio da rua enquanto ele estribucha. Quem entender esse print não apenas entende que a inflação é o aumento da base, como entende que, 1, em termos reais, SP500 valia 4 vezes mais na bolha.com do que agora, e mais do que o dobro em 2017 que agora. A crise de 2008 nunca foi resolvida, só foram atacados seus sintomas, quantitative easing e yield curve control. Desde 2008, não há mais investimento no Legacy. O juro é negativo. E aqui o brother, o Roberto Rios, explica o SP500 corrigido pelo balanço do Fed. Na realidade, o juro é negativo. Inclusive, várias pessoas comentaram aqui que essa sacada só caiu a ficha para eles no episódio do Fausto Botelho, que eu pedi ao professor que corrigisse o SP500 pelo aumento da base. E foi exatamente isso que aconteceu. E o professor Fausto teve que admitir que a inflação é o aumento da base e o SP500 pode demorar gerações para recuperar a perda que houve nesse século. Não, Erlen? E agora? Mais uma bandida da semana. Mais uma candidata. A pastora aliciava adolescentes fiéis para o pastor lascar. Já foram 6 vítimas identificadas com provas. Qual a pior das 3? Aqui, para garantir o silêncio, o casal oferecia dinheiro em espécie Pix. Ao mesmo tempo, usava o Estatuto da Igreja, que previa a expulsão de membros que se rebelassem contra a liderança. E aqui, o antigo cabeça do Fórum Econômico Mundial, Klaus Schwab, fez um BO criminal após descobrir dispositivos de ouvida dentro do escritório de sua casa. Ora.
monitoramento integral para os escravos, chat control, ele acha bonito. Agora na casa dele ele chama a polícia, não é não, Erle? É sempre na casa dos outros, não é isso?